eu preciso disso, ou então eu não vou dizer nada, eu vou só, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, é um meio pelo qual que eu tenho de chegar nas regiões espirituais, falando com Deus. E se eu não falo com Deus, como é que eu obtenho uma vida espiritual? E uma das origens da palavra, da oração, né, que é do grego, prós, não sei o que, eu não quero gastar tempo com isso, mas o entendimento é de como trazer um navio para a terra e fazer com que ele fique atracado. É o tamanho da força que a oração tem de ir buscar algo, mediante a fé, e trazer para o nosso meio. É pela oração que eu vou buscar coisas grandes. Você nunca vai obter nada realmente grande na sua vida que não passe por tempo de consagração, oração e dedicação à palavra. Fora isso, irmão, são aqui e acolá algumas coisinhas que esbarram e caem em você. Paulo fala assim que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, eu gosto disso, em tudo. O que é tudo? A definição da palavra tudo é tudo. Pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, tudo, irmão, tudo que você necessita, tudo que você almeja, tudo que você sonha, em vez de você ventilar para todo mundo, para todos os teus amigos, em vez de você ventilar, às vezes você gasta mais tempo contando para os outros aquilo que você espera de Deus, do que falando com Deus daquilo que você quer. E Deus está falando assim, fala comigo, eu sou seu pai, fala comigo, conversa comigo, tenha um tempo comigo. Lá em Mateus 6, tem uma passagem tremenda que diz assim, ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto, todo mundo, oração, hábito espiritual, resposta. Eu oro e eu recebo. Eu busco e eu tenho recompensa pela minha busca. Eu entro na presença de Deus e eu sou transformado. Eu sou modificado. Sem oração, sem poder. Poder zero, irmão. Humanidade o tempo todo, e Deus não tem isso para nós. Deus espera que os filhos possam manifestar a glória dele pelo poder que ele entregou. Então aí a gente falando de jejum, né? E o jejum, ele é uma abstinência voluntária. Ele não tem uma regra definida para você fazer. É do jeito que você diz que vai ser, e é assim que você faz. E é por isso que a gente jejua toda segunda-feira, né? É uma convocação geral. Se você quiser fazer parte, seja bem-vindo. Segunda-feira a gente jejua. Normalmente da meia-noite de hoje ao meio-dia de amanhã. 12 horas seguidas. Alguns jantam hoje às 7, às 8, só vão jantar amanhã. No mesmo horário, 24 horas na presença de Deus. Porque eu esmurro o meu corpo. Não é o meu corpo que diz, que manda. O que manda é aquilo que Deus tem para mim. É o que Deus tem para mim. Então eu falo, cala-te corpo, cala-te desejo, cala-te tudo, porque a glória de Deus vai se manifestar. Eu não consigo, irmão, porque você não começou. Jejum é prática. É eu falar assim, eu não vou passar fome. As pessoas logo associam assim, então eu vou passar fome. Não, você não vai passar fome. Você vai ser alimentado de outro jeito. Você vai comer de outra forma. Jesus, o que ele respondeu para o diabo lá? Quando o diabo estava lá no deserto, e o diabo chegou para ele lá, só você pedir um pão aí, um pão bem bonito, você vai ter. Aí ele fala, o que ele responde? E só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmão, que Jesus estava falando para Satanás assim, eu posso viver de outra forma. Existe um outro jeito de eu viver, que não é o comum. Você, o inimigo, percebe as coisas que são terrenas, irmão. Esse é o ambiente do inimigo.
Ele sabe das coisas que são da terra, mas ele não sabe das coisas que Deus tem conosco. Você quer dar uma volta nele? Abre jejum. Vou jejuar e vou passar a orar. Você vai cortar a volta daquilo que ele está falando. Sabe, o jejum também está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 16. Ele não tem na Bíblia, assim, uma definição clara como tem sobre a oração. A palavra, o imperativo existe assim, orai. Ou seja, Deus está falando, você tem que orar. Se você quer algo comigo, você precisa orar. Você precisa ter relação comigo. Ele fala de vigiai, imperativo. Mas ele não tem lá nada escrito assim, jejuai. Mas Jesus, quando começa a falar com seus discípulos, ele fala assim, quando jejuarem, uma expectativa. Ele espera que os seguidores dele, os discípulos, jejuem. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência de rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, o que Jesus também está dizendo? Os homens que querem mostrar para os outros que são mais espirituais porque jejuam, já receberam a recompensa deles. Agora de vocês, eu que vou dar. Recompensa. Há uma recompensa para nós. Há uma recompensa para todos aqueles que se propõem a buscar ao Senhor em jejum e oração. O movimento espiritual e sobrenatural, ele vem sobre você. A insistência nessa busca, irmão, faz de você pastor. A insistência nessa busca faz de você um grande evangelista. A insistência nessa busca transforma o seu casamento, transforma a sua família, transforma o seu lar, transforma quem você é. A manifestação de poder de Deus com jejum e oração muda a história de um homem. Muda, simplesmente muda, e você vai ser cheio da glória de Deus. Mateus 17, no verso 14 ao 21, vamos ler uma história um pouco maior aqui, para a gente definir 3 coisas que eu quero falar nessa manhã. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com meio de vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, porão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero só apontar uma coisa para você, uma tradução, precisa ficar claro aqui para vocês. Quando a palavra de Deus foi traduzida do grego, a palavra em grego, quando Jesus está falando assim, vocês têm uma fé pequena, é apistia. E apistia, eles traduziram como fé pequena, mas a tradução correta é incredulidade. Então quando Jesus fala para eles, e quando eles falam, por que vocês não conseguiram resolver? Porque vocês são incrédulos. Aí ele fala assim, esta casta só sai com jejum e oração. Ou seja, como é que você cresce na sua fé? Jesus estava falando do nível de fé que eles tinham, era baixo. Muito baixo. E tudo que é baixo, irmão, é limitado. Agora, você quer crescer? Quer sonhar com coisas maiores? Você quer sonhar com coisas grandiosas do alto? Você vai precisar elevar a sua fé. Você vai precisar crescer. E eles ficaram assim, atordoados com isso, né? E uma coisa interessante para nós pensarmos é o seguinte, que quando você para de orar, irmão, presta atenção, as coincidências param de acontecer na sua vida. Sim ou não?
está na oração, está no jejum. Que coincidência encontrei você, aí você, Deus dali faz um outro negócio. Que coincidência encontrou uma pessoa, dali você faz um negócio. Que coincidência encontrei você, aí dali as coisas acontecem. Quando você está no jejum, na pegada, irmão, coincidências acontecem. Cristocidências acontecem. Parou de orar, parou de buscar, parou de se congregar, parou de vir. Não venho mais na igreja. Não sei o que, estou na live, 1 milhão de lives, irmão. Eu só não tiro por causa de alguns que ainda estão assistindo. Porque dizem que a partir de agora vai ser assim, mas a minha vontade é de porque quem é. Tirando a dona Sully, que não pode vir, mas será muito bem-vinda quando vier. Tem gente que poderia estar aqui e não quer estar. Simplesmente porque vejo de casa hoje. Enquanto eu cuido do cachorro, enquanto eu cuido do papagaio, enquanto eu cuido de um monte de coisas. Quando os seus joelhos tocarem o chão, irmão, o céu se abre. A gente deixa de viver coisas, não quando nós paramos de fazer, mas quando nós paramos de orar. Quando nós achamos que é a nossa vida de oração, hoje não, estou cansado. Ou então às vezes a gente deixa para orar no final do dia, né? Aí você deita assim, banho tomado, o ar ligado, né? Aí você fala, Jesus, obrigado, amém, Senhor abençoa. 6 da manhã você dormir orando. Eu sei que vocês não acontecem isso, mas é para vocês avisarem as outras pessoas. Sei que vocês são muito espirituais. Eu sei que logo pela manhã você já faz a sua devocional. E a primeira coisa o primeiro a te ver não é nem seu esposo, nem sua esposa, é o Senhor Jesus. Que você já está lá, Senhor, bendito seja o teu nome. Eu estou aqui porque o Senhor é o meu rei, o meu salvador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz em Lucas 11:2 assim, quando vocês orarem, diga assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a oração que todos foi apelidada de Pai Nosso, né? Mas a primeira coisa que Jesus deixa claro, santificado seja o teu nome. Amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único. Agora, Senhor, vem teu reino na minha vida. Vem a manifestação da tua glória em mim. Eu quero sentir o poder de Deus aqui. Vem o teu reino, vem a manifestação da tua glória. Vem, Senhor, vem fazer uma bagunça na minha vida, mas me levar para onde o Senhor quer. Fazer da minha história uma história boa de ser contada. Sabe, irmão, essas duas coisas associadas, esse jejum e essa oração, plugadas uma na outra, irmão, vai fazer com que você rompa. Sabe o muro que você diz, fala, pastor, parece que tem um muro, pastor, parece que não sei o que, pastor, eu não sinto nada, irmão, você não foi feito para sentir, você foi feito para ser. Não é sinto, não sinto de ir, não sinto. Irmão, para com isso, você não é o Batman, cheio de cinto. Não, irmão, faça. Simplesmente faça. Se conecte com o Senhor. Entrega a Ele a tua vida. Entrega todas as coisas na presença dEle. Lá no livro de Isaías, no 58, verso 3, a palavra de Deus diz assim, que os homens estavam jejuando porque queriam ganhar algumas coisas de Deus. Aí, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Eu não coloquei o 4, mas se der, puxa aí, mano. Porque depois Jesus começa a falar, depois Deus, né, Isaías, Deus começa a falar assim,
Seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Sabe, a querer fazer das coisas espirituais um meio pelo qual eu obtenho algo. Deus não vai fazer assim conosco. Deus não vai barganhar com você. Deus não vai se tornar devedor do seu jejum. Ele não vai ficar em dívida. Jejuou, estou devendo para Ele agora. Não. Deus nunca vai se tornar devedor de quem daquilo. Não há nada nessa terra que você faça que vá mexer com Ele. Mas tem coisas que você pode fazer aqui na terra que vai te conectar com Ele. E você vai ver assim... A minha relação com Deus não é Ele tem para dar e eu quero pegar para mim. Não, a minha relação com Deus é Ele é meu Pai. O que Ele manda eu fazer, eu faço. A Meire falou aqui no começo, vou jejuar para eu me conectar. Em Isaías 58, lá no verso 6, a palavra de Deus diz assim, ó. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Esse é o jejum que Deus está esperando. Esse é o jejum que vai produzir uma resposta. É o jejum que vai produzir em nós uma luz. E eu queria que você entendesse isso, para que essa conexão de oração com jejum, somados, isso conecta. Leva a igreja para outro ambiente. Porque quando eu e você estamos aqui juntos, conectados um com o outro, nessa manhã, como servos de Deus, e estamos aqui, passamos uma semana de busca, de oração, de jejum. Então, na hora que a gente se encontra, irmão, espere a manifestação do poder de Deus sobre todos. E a dependência que nós precisamos ter é do Espírito. Pronto, aí assim, pastor, vou orar e vou jejuar, e o Espírito de Deus vai começar a conduzir você. O Espírito Santo vai começar a levar você pelos caminhos que Ele tem para você. E caminho, irmão, falando de caminho, lá no livro de Atos, os cristãos daquele tempo, eles eram considerados homens que estavam no caminho. Então quem seguia Jesus era qualificado numa seita, que eles diziam que era a seita do caminho. Porque todos estavam andando, todos estavam seguindo. Atos 9, verso 2, Paulo falando assim, ó, eu peço cartas para sinagogas de Damasco, de maneira que se encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Ou então, Paulo falando assim, se eu pegar no meio do caminho, homem e mulher, que esteja seguindo a Jesus, eu quero levar eles presos. Ou seja, eram homens e mulheres que estavam seguindo a Jesus, seguidores de Cristo, discípulos do Senhor. E o discípulo, irmão, aqui é eu e você. Um discípulo faz aquilo que o mestre manda fazer. Então ele manda, nós obedecemos, é assim. Em Atos 24, no verso 14, falando do caminho ainda, só para reforçar para você, ele diz assim, mas confesso-te que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus, de nossos pais, crendo de tudo que está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, Paulo fala assim, eu realmente persigo, e esses caras eu vou matar tudinho. Lá no livro de Isaías, e eu amo Isaías, né? Amo Isaías, ele tem uma passagem que ele diz assim, já se referindo a um futuro caminho que existiria. Olha como é tremenda a palavra de Deus, irmão. Olha como Deus antecipou todas as coisas para nós. Olha como Deus cuidou de você. Olha como Deus deixou rastro, caminho. Olha como Ele deixou uma pista. Já você que é pai e mãe, já brincou de esconde-esconde com o filho? Já? Quando eles eram pequenininhos, brincava com a Marina, brincava com o Azaf. Você vai para trás da cortina, irmão. Põe o pé assim, ó, e fica esperando ele te achar. Você deu a dica de onde você estava, irmão. Deus está falando para o povo dele, eu estou aqui, estou te dando uma dica. Me acha, me acha, me acha. Só que você tem que querer ir, você tem que querer. Você tem que ter vontade. Ele está revelado, irmão, ele não está encoberto mais, ele não está escondido mais. Não há mais nenhum mistério que precisa renovar a sua vida. E às vezes a gente vem para a igreja falando, fala algo para eu motivar, para ver se eu me animo. Irmão, a Bíblia é o ânimo da sua vida. A Bíblia é tudo o que nós precisamos.
A conexão que Jesus está esperando, que o Pai está esperando, que o Espírito está esperando é: entre no caminho de volta. Volta para o seu caminho. Isaías diz assim: ali haverá uma estrada. Olha só se Deus não estava deixando uma dica grande para nós. Ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará caminho santo. E o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão, irmão. Até mesmo o louco que estiver no caminho de Cristo, ele não vai errar. Agora eu e você, com toda a ciência, razão que nós temos, se nós não estivermos no caminho, irmão, você vai errar. Fatalmente você vai errar. E o melhor de todos os versículos, que eu amo falar, diz assim, Isaías lá no capítulo 30, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão, o Espírito Santo de Deus, eu e você no caminho, ele aqui atrás. Filho, mantenha a rota. Para. Não, filho, não é para ir para a esquerda. Não, filho, não é para ir para a direita. Segue, filho, segue. Mas eu não estou entendendo. Anda. Você é um espírito guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que sopra na sua vida é o vento do Senhor. Então você não está perdido, irmão. Você não está perdida. Você não está abandonada, esquecida. O que pode estar acontecendo, aqui comigo, deixa o Espírito Santo ministrar. O que pode estar acontecendo na sua vida, irmão, é que você está sem vento. Porque você parou de buscar. Você desconectou. Você desplugou. Você começou a olhar para as circunstâncias e não olhar mais para o teu Senhor, para o teu resgatador. Aí você fala: então eu vou investir na minha carreira, eu vou cuidar da minha vida agora, pastor. E quantas vezes nós não ouvimos isso, né, amor? Não, vou cuidar da minha vida. Tudo bem, cuide da sua vida. Da minha, eu espero que Deus continue cuidando. Da minha, eu realmente necessito, e eu espero que essa seja a sua fala também. Porque no caminho, irmão, você vai precisar de vento. Quem vai soprar em você? O Espírito Santo. Sabe, esse mesmo Paulo, ele teve um encontro que mexeu com ele. Ele foi evangelizado. Imagina você ser evangelizado por Jesus, irmão. O próprio Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que ele estava indo por um caminho, ele não caiu do cavalo, tá, irmão? Essa é a história. Chegando perto de Damasco, subitamente socou um resplendor de luz. E ele cai em terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ô, Saulão, o que é que tu está me perseguindo? Quem brecou Paulo foi o próprio Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus. Outra coisa, ele não muda de nome não, tá, irmão? Dependendo da região, ele era chamado de Saulo, em outra região ele era chamado de Paulo. É a mesma coisa eu. Aqui no Brasil eu sou Ricardo, nos Estados Unidos eu sou Richard. Como é que é o teu nome em inglês, irmão? É Eugene. E o seu, misericórdia? Vamos voltando para a palavra. Ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. E aí Deus fala assim: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o que é recalcitrar? Ele estava, não, Jesus já devia estar falando com ele, Talvez Jesus está falando com você um tempão e tu tá, não, eu vou procurar uma igreja ainda. Não, e você tá. Aí, toma. E ele só espetando. Não vai? Então toma um tombo. Pum, caiu. Aí ele: quem é? Eu sou Jesus, tu fica me perseguindo. O que é que tu quer comigo? Jejum de 100%. A Bíblia diz que Paulo ficou sem comer e sem beber 3 dias. 3 dias e sem enxergar.
evangelizado por Jesus, e ele devia estar lá. Imagina, irmão, o maior perseguidor da igreja, sem enxergar, sem comer, sem beber. Não quero nada, não quero nada, não quero nada, não quero nada. E uma coisa tremenda acontece, irmão, com a Ananias. Porque Ananias estava plugado. Ananias jejuava, orava e buscava o Senhor. A Bíblia diz assim que Jesus falou assim: ei, Ananias, aparece para ele numa visão e fala: vai lá orar por Saulo. Como assim? Ele na hora responde: eu sei que o que o senhor quer? Não, o senhor está me mandando ir lá. Mas esse homem matava a gente. Eu estou falando, ele vai padecer por aquilo que eu chamei ele. Pode ir, Ananias. Bom, o cara obedece. Está ligado no céu. Quem está ligado no céu não ouve Deus falar. E aí ele chega lá, irmão, agora pasme. Imagina se você tivesse sido evangelizado por Jesus Cristo. Só que a ordem que o Pai deu, que Jesus deu para Ananias foi o seguinte: vai lá e põe a mão, porque ele precisa ser cheio do Espírito. Não basta ele ter sido ganho por mim, ele vai precisar do meu poder, do meu Espírito. Agora, se Paulo precisou ser cheio do Espírito Santo, imagina nós. Ananias foi, verso 17, Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Então veja, e seja cheio do Espírito Santo. Então, seja. Você parar para pensar, a caminhada, o poder sobrenatural que Deus espera que a gente manifeste na terra, vai passar pela nossa aliança com o Espírito de Deus. Porque no caminho que eu e você estamos trilhando, e eu estou aqui com vocês há 8 anos, tem que ouvir a voz. Tem que ter a voz guiando, porque senão você não vai. A igreja vira clube fechado de quem tá, quem não entra, não entra. Irmão, Deus não tem isso para nós. Deus não tem isso para a sua vida. Deus espera que você abra o seu entendimento. Deus espera que você amplie a sua mente, a sua visão. Deus espera que você se conecte com Ele. Deus espera que você manifeste a fé. E é interessante, os irmãos do louvor podem subir. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, que lá no livro de Mateus, né, Jesus ainda completando a frase, né, ele falando assim: porque vocês foram incrédulos, né, porque vocês tiveram uma fé pequena. É o que está escrito, o que deve estar na sua memória. Mas guarde isso, é incredulidade. É incredulidade. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não, nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aumente a sua fé para você vencer o seu pior gigante. Pastor, eu não passo dessa prova, não passo dessa prova. Irmão, aumente a sua fé. Como é que eu faço? Qual é a prática disso? Jejum, oração e busca no Senhor na palavra. Sabe, irmão, as coisas sobrenaturais para os imaturos, elas são pontuais, acontece aqui e acolá. Agora, para quem depende de Deus, irmão, seja bem-vindo a um mundo onde tudo pode acontecer, onde a glória de Deus pode ser manifesta, aonde o poder pode curar você nessa manhã, onde a glória do Senhor vai tocar na sua vida. Agora, eu e você precisamos ter algo em mente, que a vida, a caminhada cristã é uma caminhada, por isso que nós somos chamados de caminhantes, aqueles que estão voltando para casa, certo? Imagina quando você vê uma multidão indo para um lugar só, lembra assim, ó, o povo de Deus estava indo para Canaã, para a terra bendita, nós também, vamos voltando para casa, nós vamos voltando junto. Aí alguns no meio do caminho resolvem parar e ficar observando o que está acontecendo. Agora outros começam a diminuir a velocidade. Uma coisa que o apóstolo Paulo fala no próximo verso que eu vou ler para vocês, ele fala assim: 2 coisas você vai precisar para a sua vida cristã, e eu quero que você guarde isso no seu coração: fé e paciência. Fé e paciência. A gente não tem paciência. Quem é que tem paciência?
Tem alguém ansioso no nosso meio? Acho que não. Vire para alguém que você... Não, fale para alguma... Fale para alguém assim, tenha fé e paciência, pronto. Tenha fé e paciência. O apóstolo Paulo diz o seguinte, irmão, ó. Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Olha só, a mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por fé e paciência, recebem a herança prometida. Está prometido, Eliane. Está prometido, Davi. Está prometido, irmão. Está prometido. É promessa. Então eu caminho e eu deixo o sobrenatural de Deus fluir na minha vida. Eu paro de colocar impossibilidade, irmão. Pare de pôr impossibilidade onde Deus não colocou impossibilidade. Abra sua mente. Eu creio nos sinais. Eu creio nas maravilhas. Eu creio na promessa. Eu creio que Deus tem uma obra na minha vida. Eu creio e eu vou caminhar nisso, irmão, em paciência. Não vai adiantar você ficar agitado. Não adianta, irmão, ficar emburrado. Não adianta ficar chateado. Não adianta brigar com o pastor. Não adianta brigar com o irmão. Não adianta brigar com a mulher. Não adianta brigar com o marido. Não adianta você ficar nervosinho. É por fé e por paciência que você herda. Herda, irmão. Ela vem em você. A promessa se cumpre na tua vida. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Você já sabe como, né? Jejum e oração, conhecimento da palavra. Para você mudar um hábito, não é mais 28 vezes. 28 vezes é um mito. Para você mudar um hábito agora é 66 vezes. Fazendo a mesma coisa e você mudar, aí você vai mudar um hábito. Eu falei errado. 28. Eu acho que eles viram que com 28 ninguém estava mudando. A gente é tão teimoso que com 28, aí passaram acho que para 40, não viu. Agora com 66, a minha futura psicóloga aqui já me atualizou. É 66, amor. Por enquanto, pode ser que vá para 106. Então, irmão, estamos em 66. 66 vezes você precisa fazer algo para você mudar. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é o seguinte: quando você abrir o seu jejum, e ele quer seja de um dia ou de vários dias, e eu recomendo a você, quando você votar o jejum diante de Deus, que você tenha em mente que a partir desse momento, o céu se torna conhecedor daquilo que você está pleiteando junto ao Senhor. Não fique na dúvida, porque senão é só ausência de comida que você vai ter e uma oração para Deus te dar algo. Daniel, quando ele se pôs a jejuar, o anjo saiu na mesma hora, porque ele estava no caminho, ele estava debaixo da vontade de Deus, ele estava debaixo daquilo que Deus queria. Ele estava debaixo de um propósito. E vocês, minhas ovelhinhas, que eu amo apaixonadamente, vocês estão debaixo de um propósito. Nós, como parte do corpo de Cristo, eu estou entendendo que eu preciso cumprir um papel aqui. E até que eu cumpra esse papel, uma chave vai virar para todos nós. E aquilo que a gente mais sonha, imagina,
começa a acontecer. Agora, o entendimento, ele não pode ser único e pontual de 2, 3 cabeças. Mas ele tem que ser geral. Entendemos de maneira geral o que Deus está querendo fazer e aí caminhamos. O anjo vira para Daniel e fala assim: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu, olha só, ele tomou a decisão que era só dele. Presta atenção, decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Ele tomou uma decisão, e foi tremendo, porque ele se põe a buscar, e o anjo desce com uma resposta que ia impactar não só Daniel, mas a nação. O que Deus tinha para fazer através desse homem ia impactar a nação, não ia impactar só ele. O que Deus tem para responder para cada um de nós vai impactar o nosso estado, vai impactar a nossa cidade, vai começar a fazer um barulho na sua família, na sua casa. E eu gosto disso, olha, quando você decidiu buscar entendimento e você se humilhou. Duas coisas que são os hábitos espirituais. A primeira delas é quebrantamento. Eu me quebranto na presença de Deus. A segunda coisa, eu dependo daquilo que Deus vai fazer. Vamos jejuar? Vamos orar? Vamos viver o sobrenatural? Eu nem vou falar, porque não dá mais tempo que eu quero orar com você. Mas eu ia falar para você sobre o prêmio Nobel. O cara ganhou, não sei, eu acho que 2 ou 3 milhões paga o prêmio Nobel de Medicina em 2016. Marquei o nome dele aqui em algum lugar. Cadê, Jesus, o nome do japonês? Aqui, ó. O senhor Yoshinori Ohsumi. Ele descobriu que quando nós ficamos sem comer por várias horas, existe algo que acontece no nosso corpo que é a autofagia, aonde as nossas células, elas são renovadas. Porque sua célula está cheia de Coca-Cola, cheia de hambúrguer, cheia de pizza, cheia de cuscuz. Sua célula está cheia de porcaria. Acabou. Palavra pastoral e cuscuz não vai ter no céu, e acabou também. Sua célula está cheia de coisa. Ele descobriu. Se eu soubesse, eu tinha feito isso e tinha ganho os 2 milhões para mim, porque eu já sabia que o jejum renova, restaura. E as células, elas são recicladas por causa de horas de jejum. Então, a cada não sei quantas horas acontece. E outra, irmão, o jejum, chega uma hora que o seu corpo, depois que ele buscou tudo aquilo que ele tinha que buscar, ele começa a buscar na gordura. É de Deus. Ele vai buscar, não tem mais onde tirar, já passou de 16, 18, indo para 20, ele começa a buscar na gordura. Vou tirar. Então, irmão, não se preocupe, você vai comer. O seu corpo sabe aonde buscar. Você não vai morrer. Tem gente que fala, eu vou morrer. Agora, os egípcios, eles jejuavam 3 dias, só na água, por mês, aproximadamente. Era um dos povos mais saudáveis que tinham. Isso falando de saúde, tá? Deus já sabia disso, e Ele falou para o povo dele, jejua. Você vai cuidar do meu templo, que é o seu corpo, e ainda por cima, eu vou fazer um barulho na sua vida. Feche seus olhos.